Para onde nós estamos indo não há religião para poder ser de Deus. Se houver religião é do homem, se for de Deus não há religião. João diz, eu andei pela Nova Jerusalém, não achei nela a igreja presbiteriana, nem a batista, nem a católica ortodoxa, nem a romana, nem a universal. Não achei nenhuma, nem a islâmica, nem a budista, porque nela não há santuário, porque o Cordeiro é o seu santuário, e o culto é a vida, e a vida é o culto, e nós todos estaremos sob a luz, que hoje já ilumina todo homem, mesmo que o homem não veja, ela o ilumina, e naquele dia nós veremos a luz que hoje nos ilumina, a todos nós. Então nós temos duas ordens. Temos uma ordem histórica, testemunhal, redatorial, necessária e imprescindível, porque nós somos gente do tempo e espaço, precisamos de história, referência, memória, lembrança, advertência, admoestação, precisamos de trilhos, precisamos de marcos. Faz parte da necessidade da nossa finitude. Mas uma vez que a gente alcança essa compreensão, a gente tem que transcendê-la. E a gente tem que deixar o ataviamento infantil a qualquer coisa que Abraão se vincule apenas como história. E mergulharmos na transcendência da ordem de Melquisedeque, da qual Jesus é o único sumo sacerdote sobre todos os homens. Agora, olhem o que Paulo diz. Antes dele, Pedro, na casa de Cornélio, faz uma declaração herética que só sobrevive porque foi Pedro que falou, mas a gente não a comenta, a gente não a comenta. Ele diz a Cornélio, porque eu bem sei que Deus não faz acepção de pessoas, antes pelo contrário. Todo homem em qualquer lugar da terra que o tema lhe é aceitável. Todo homem que o teme lhe é aceitável. Paulo, em Romanos, no capítulo 2, depois de falar da suruba dos romanos, que era incurável, ele fala do moralismo dos judeus, que era igualmente incurável. Aí ele chega às ilhas, às nações, aos povos sem deuses, sem nomes, sem orientação, sem lei. E diz que eles servem de lei para si mesmos. Por quê? Porque a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem lhes dá consciências, fagulhas, e rompe dentro da consciência humana, de modo que, ora acusando-se, ora defendendo-se, alguns deles guardam a norma da lei que eles nunca leram escrita alguma, mas que está inscrito como consciência instalada pela verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. E Paulo diz, naquele dia vocês vão ver a surpresa. Naquele dia profetizado por Jesus, que virão gente do norte, do sul, do leste e do oeste, vocês terão a surpresa quando Deus abrir os segredos do coração dos homens segundo o meu Evangelho. Escrevendo a Tito, ele diz que ele é o nosso grande Deus e Salvador, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E João, na sua primeira epístola, inicia o capítulo 2, dizendo, filhinhos meus, não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que eu estou querendo? Eu estou pregando aqui o universalismo? Que é isso, minha gente? Eu sou crente.
Nem todos serão salvos, mas eu lhes garanto, o cara tem que querer ir para o inferno para ir mesmo. Na religião, todo mundo que não faz parte do Rotary Sagrado já está no inferno. Todo mundo que não está na igreja, que não dá dízimo, já é filho do inferno. No Evangelho, não. O cara tem que querer. Mas tem que querer mesmo. Porque o molestamento da graça é intenso. A porta é estreita. E o caminho é estreito. São poucos os que acertam com ele. E eu sei que eu sou dos piores. Não é pelo que eu faço. É por tudo que eu sei. E eu ainda não encarnei. Então, quando vocês andarem por aí daqui para frente, não separem mais o joio do trigo. Isso é tarefa para anjos. Nem considerem que quem foi batizado na sua igreja se tornou agora membro de um clube celestial, entrou para a área VIP da espiritualidade. Porque o Senhor conhece os seus. Os grandes apóstolos da terra, provavelmente, Paulo nunca tenha conhecido. A gente fica assim com esse nosso culto quase paulino, né? E olha que Paulo não devia estar de demagogia quando ele disse: eu sou o principal. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver apóstolos sem nome, para todo lado, santos ignorados. Eu costumo dizer que no século XX eu não conheci nenhum cristão que tenha carregado 10% da cepa espiritual de Mahatma Gandhi. Se alguém quiser me contraditar, me contradite e apresente o ente contraditório. Quem é? É o presidente Bonerges Ribeiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil, na década de 60, que era o ente cristão superior a Mahatma Gandhi. Deus me salve. Quem? Uma vez eu escrevi no site que eu preferia passar, se eu tivesse que ficar numa ilha deserta, ou com o Dalai Lama, ou com o Silas Malafaia e o Macedo, eu ia preferir disparado passar o resto da minha vida com o Dalai Lama. Ia ser uma bênção. Porque o meu espírito tem muito mais comunhão essencial com a natureza dele do que com dessas figuras que são apenas mercadejadores de uma fé que serve apenas para gerar dinheiro e não alma e nem espírito. E eu não lhes digo aqui, eu estou dizendo ali, digo na cara dos fulanos. Então, meus irmãos, quando a gente andar por aí, vamos desarmar o coração. Vamos aprender a encontrar gente boa de Deus aonde a gente encontre gente boa. Todo ser gente boa é de Deus. E todo ser que é de Deus é gente boa. O que não existe é gente ruim de Deus. O que não existe é gente perversa de Deus. O que não existe é gente gananciosa de Deus. O que não existe é gente mentirosa de Deus. O que não existe é gente fofoqueira de Deus. O que não existe é gente intriguenta de Deus. O que não existe é isso que a gente chama ainda de clube da fé e de igreja. E eu vou encontrando a minha igreja onde eu vou encontrando bondade e graça. Apenas aí. Qualquer ser humano cujo olhar reflita a luz do amor é meu irmão. Se ele já souber de Jesus, eu celebro isso em Cristo com ele. Se ele não souber, eu digo a ele que todo esse bem já existe nele, porque a verdadeira luz se plantou dentro dele, mesmo que ele jamais a tenha sabido nomear. Eu digo isso como preparação não só para o resto dessa viagem, mas para o resto da nossa caminhada, para o resto da nossa jornada. Nenhum de nós aqui é anjo que separa joio do trigo. Nós somos apenas pessoas que, em tendo sido alcançadas,
celebram a bênção de termos sido alcançados e pedem a Deus a luz para enxergar na vida aonde quer que o amor de Deus esteja gerando amor nos homens, porque o Deus que é amor tem como fruto da sua presença amor. Quem ama é de Deus. Quem não ama não é de Deus. Nunca ouviu. Nunca dele foi nascido. E quem ama, quem é de Deus, também ama todo aquele que de Deus é nascido. É simples assim. Há uma ordem histórica de Abraão que nos é de utilidade fundamental, sem a qual eu não saberia o que eu sei. E existe a ordem transcendental de Melquisedeque, que cobre tudo quanto eu não sei e atinge a todos os homens que eu não conheço. E que abre a porta da liberdade de Deus para amar a quem Ele desejar amar. Afinal de contas, Ele criou querubins, mas também criou baratas. O gosto dele é extravagante. Brigue com ele se você quiser. Mas saiba que Ele cria quem quer criar. E Ele nunca criou nada com ódio. Se hoje eu estou com muita raiva, eu vou criar o lacral, a barata, ou o Caio. Não. Todas as suas obras são amor e graça. E que o Senhor abra o nosso entendimento e que isso entre no nosso coração para sempre. Isso nos exime de pregar o Evangelho? De modo nenhum. Eu creio nisso desde os 18 anos de idade, quando eu me converti. Isso aqui é um resumozinho, uma pílula da minha tese de ordenação. Com 21 anos de idade, eu cria nisso de todo o coração. E alguém me viu sem ardor para pregar o Evangelho no mundo, porque eu creio assim? Ao contrário, eu não prego o Evangelho por causa do céu nem do inferno. Eu prego o Evangelho só porque o amor de Cristo que me constrange me enlouquece para falar desse amor. Quem já se apaixonou sabe como é. Quando eu conheci a Adriana, e eu fui logo invadido assim por uma paixão avassaladora, eu me lembro que eu saí para almoçar com meu filho Ciro, e sentamos à mesa 1h da tarde, 4h da tarde, e ele falou: pai, para, eu sei que você está apaixonado por essa mulher, que eu ainda nem tive a chance de conhecer direito. Eu digo: como é que você sabe? Pelo amor de Deus, papai, da azeitona que o cara serviu, até agora o café que a gente tomou, a conversa inteira, você não fala em outra coisa. Amor faz isso. Quem ama Jesus não precisa do céu nem do inferno para falar de Jesus. Só precisa do amor de Jesus queimando o seu próprio coração. É isso que me move. Não foi isso que Jesus disse a Pedro? Tu me amas? Pedro disse sim. Então pastoreia as minhas ovelhinhas, os meus cordeiros. É o amor de Deus que me bota em motion, em movimento no mundo, para compartilhar com toda criatura aquilo que comigo foi de graça compartilhado.